Eu não quero aprender a sobreviver no futuro incerto, eu quero aprender a construí-lo, já que ele é incerto. Boa. Sabe? E para eu poder construí-lo, eu preciso saber envisioná-lo. E para eu saber envisioná-lo, que é o que é possível, eu preciso deter as ferramentas, certo? Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Estamos aqui numa manhã gostosa, gelada, compartilhando com vocês aí esse espaço sagrado. Que bom que a gente tá junto nesse momento. Recebam essa frequência aqui que, olha, antes desse papo, a gente fez toda uma preparação aqui. A gente fez respiração, Ativamos. A gente fez breathwork. E olha, já é um spoiler de quem tá aqui com a gente. É verdade, a gente vai falar sobre temas interessantes, muito importantes para vocês que estão buscando, né, melhorar, evoluir e quais serão as habilidades do futuro relacionadas com tudo isso que a gente estuda e traz aqui no Tribe Zen. Isso é muito interessante. E para esse papo, hoje a gente tá aqui pela terceira vez com o Cadu Cassaú. Seja bem-vindo. Bom, gratidão, pessoal. Obrigado por estar mais uma vez aqui batendo esse papo com vocês. Sempre um prazer visitar vocês. Que massa. Primeira vez nesse estúdio aqui, né? Porque você foi visitando as nossas fases. É verdade. Isso é legal. Você abriu o portal de quando a gente fez o nosso primeiro episódio em vídeo, acho. Um dos primeiros. Que foi lá no outro estúdio. Aí depois você veio novamente. A gente fluiu num papo maravilhoso. Sim. E hoje também para falar sobre habilidades do futuro, né? Que é tão necessário. Que são habilidades que já é pra gente estar aprendendo agora, Já né? são do presente. Já é essencial. Às vezes o pessoal fica estudando coisas muito fora da casinha, mas o básico, né? O essencial. Esse que você vai saber hoje, no episódio de hoje, até o final. Você vai ter várias chaves muito importantes para o seu desenvolvimento, né? Então, se liga aí. O básico bem feito, né? Olha, vamos fazer um brinde aqui. Brinde. Que é a nossa tradição. Ihu! Cacauzinho sagrado da Sátiva. Pra quem tá aí assistindo, pega, faz um cacauzinho também. Reserva um momento de presença pra você absorver esse conteúdo, né? Receber essa frequência, porque é um conteúdo frequencial. Então faz um cacauzinho, tira esse tempo pra você. E marca a gente também se fizer um stories aí com o cacau da Sátiva. Sátiva, superalimentos.com.br, o cupom é Tribe Zen, certo? Exato. Eu lembro uma coisa, só um detalhe aqui, que quando o YouTube de autoconhecimento ainda era mato, tudo era mato, o Cadu fazia umas coisas ali, mostrando lá a panelinha dele lá, o cacau. Que coisa é essa? Quando ninguém sabia o que era cacau sagrado, já assim, tava cerimonial, falando. Você tava lá fazendo, substituir café, não sei o quê. Eu acho que foi a primeira pessoa mesmo que eu ouvi falar do cacau, foi você. E aí eu lembro que eu e o Lucas, a gente morava no interior de São Paulo, a gente não sabia muito bem como que era, né? E aí a gente foi num lugar lá que vendia uns produtos naturais, a gente comprou cacau em pó e foi tentar fazer com cacau 100% em pó. Muito massa. Você inspirou a gente a consagrar essa medicina até ela hoje em dia aqui na nossa casa. O cacau, a primeira experiência que eu tive com cacau foi em 2017. E foi lá na Nova Zelândia, né? E eu tava num evento lá, num festival, que o pessoal tava consagrando cacau com umas roupas diferentes, dançando de um jeito esquisito. E eu fiquei assim, gente, que é isso que esse povo, esse gringo, estão pegando um negócio lá do Brasil? Eu nem sabia que o cacau era da Mesoamérica, nem sabia a história toda, né? Mas, pô, pegando um negócio lá do Brasil e tomando aqui pra dançar, nunca vi isso. Eu achei uma onda, né? Depois eu fui entendendo um pouco mais, e aí num outro retiro que eu fui participar, foi um retiro que eu participei na Islândia. Eu tive uma experiência muito forte, muito bonita, assim, de realmente tomar o cacau e me permitir me abrir, me permitir me dançar da maneira como vinha na cabeça e tal. E sentir, então, né, essa energia de liberdade, essa energia de expansão do coração, da autenticidade. O cacau, acho que é uma medicina que abre muito a tua voz, abre muito a tua expressão, o teu lugar de fala, o teu lugar de liberdade consigo mesmo, né, de conforto consigo mesmo, porque ele até a teobromina consegue agir diretamente no coração, nas células do miocárdio. Então, a experiência que eu tive foi de questionar dentro de mim aonde mais que eu não estava me permitindo. Então, naquele lugar de dança, né, que foi uma forma de me expressar, quando eu acessei, assim, as emoções, né, de repressão, veio assim, aonde mais que você
não se permite. Então foi muito bonito. Desde então faz parte da minha vida, da minha rotina. Toda semana eu tomo. Maravilhoso. Nossa, realmente é uma medicina muito sagrada, né? Outra medicina boa é a nutrição, né? A nutrição que a gente vai dar um presente pra você aí da Mata. Oba! Não sei se você conhece a Mata Nutrição Regenerativa da Floresta. Conheci da última vez. Ah, é? E fiquei encantado. De É fato, bom, gostei muito, assim, dos produtos. Muito legal. Até a dica de pegar esse leite de castanha do Brasil deles, fazendo cacau, se quiser um cacau cremoso. Nossa, fica muito bom com leite de castanha. Aí se quer fazer um docinho no dia que você tá precisando de um chocolate quente, um docinho, você põe ainda o superfood. É. Nossa, Esse aí, aí. meu, Isso. fica bom demais. Esse superfood aí é o de açaí. Eu super recomendo, às vezes, você fazer um bowl, sei lá, com Esse é com frutas. frutas, Com né? fruta, E bacana. joga ele. Nossa, é maravilhoso. Agora tem o de Bom. cacau, né, selvagem, que combina muito mais com o cacau tradicional. Sim. E tem o Mata Coffee, que também traz… Eu sei que você não é muito… Tomo sim. Você toma? Tomo, mas é isso, a gente toma com… Como uma medicina. Como uma medicina. Exato. Toma quando precisa, né? E esse é medicina mesmo, porque ele é cacau… Ele é o café verde, né? O guaraná, marapuama, Ele tem chá verde… só ingredientes amazônicos, muito bem selecionados para dar uma energia limpa e sem ansiedade, né? Aquela Legal. coisa que tem o TCM também, né? Então é um café funcional, Legal. diferenciado. Maravilhoso. Não, bom conhecer. E temos mais presente. Esse aqui Mais você ainda não presente, conhece, né? que esse aqui é a Divinalize. Olha Olha aí. só. A Divinalize é uma marca de moda espiritual, conceitual, com estampas exclusivas. É muito especial as camisetas, assim, o tecido, todo o cuidado de como muito legal. é feito por uma família, assim. Então a gente Que tá bem massa. feliz com essa parceria. Coisa Essa linda. estampa é muito bonita. Em Yang, infinito. Minimalista, Lua. conceitual e de alta frequência. É muito bom. Que massa. Muito Pô, bom. tecido gostoso. É, o tecido 100% algodão. Isso foi uma coisa que virou a chave pra mim, assim, É. porque eu uso ainda, né, várias roupas, assim, antigas, de tecido sintético, mas eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Que tipo de tecido que eu tô colocando no meu corpo, né? Porque fica em contato com a nossa pele o dia todo, né? Então, e a nossa pele é o maior órgão do corpo, então Frequência, é muito né? importante, Tudo que tá aí sendo utilizado em contato tá emitindo frequência, então é bom escolher com consciência. Isso. E pro pessoal que tá em casa, que quiser conhecer a Divinalize, o site é lojadivinalize.com.br e tem também o cupom TRBZEN. E aí, se você quiser participar mais da nossa vida, nos nossos movimentos aqui, tem um QR Code na sua tela para você acessar uma série de links que tem lá o nosso grupo do WhatsApp. Convido você a fazer parte, nossa comunidade no WhatsApp, que tá muito legal. E também a nossa newsletter para você se inscrever gratuitamente. Toda sexta-feira, às 8h08, a gente manda. Inclusive, tem newsletter que a gente gosta muito de receber toda semana, que uma delas é do Cadu, uma do Murilo. Você manda toda semana, né? Mano, toda sexta. São as únicas que eu O assino. fluxo da semana. Olha A aí, sua isso e do é muito Murilo. legal, meu. É um meio de comunicação que eu preservo com carinho, assim. Eu gosto de abrir minha caixa de e-mail, e alguns e-mails que nem na época do Pedro Superti, que ele mandava também, era maravilhoso, falando para ele voltar a fazer. Mas se você não tá aí, não tá só escutando no áudio, você pode acessar através de links.tribezen.com.br ou no nosso Instagram também. Você vai no link da bio, @tribezen, tem lá para você achar todos esses movimentos, porque nesses canais mais íntimos é que a gente coloca alguns convites, eventos que a gente só divulga para quem tá mais próximo, certo? Isso. Isso é bom porque a gente vai construindo uma amizade, um relacionamento e pode brotar muitas coisas bonitas a partir daí. Comunidade, né, é o futuro também, né? Uma habilidade futura é desenvolver comunidades, né? Sempre foi, né? A gente tá começando a reconhecer agora, mas sempre foi sobre construção de comunidade, qualquer tipo de projeto, negócio, família, cidades, sempre foi sobre como a gente consegue se organizar coletivamente. E agora acho que talvez o calo esteja apertando mais, então a gente tá começando a botar isso como prioridade, né? Aprender como é que faz isso, né? Conviver e colaborar, né? Você falou sobre isso recentemente em algum vídeo seu, né? Sobre essa questão de entender que como a gente é limitado por barreiras virtuais, né? Ilusórias, né? Por pré-definições de território. Você faz parte disso, você faz parte daquilo. E essa volta a pensar em comunidades, você vê de uma forma
como uma necessidade de diminuir custos de sobrevivência ou uma necessidade mesmo de um modelo muito mais sustentável, um modelo que traz realmente um benefício para nosso desenvolvimento? Lucas, eu sinto que talvez até mais do que o interesse por autoconhecimento e espiritualidade na minha jornada pessoal é o interesse por modos de viver. E desde a época de faculdade, né, que eu sou biólogo, então tive contato com pessoas que tinham esse sonho de construir ecovilas. Depois eu visitei algumas ecovilas, morei em algumas delas, fiz cursos também. Então é um tema que me interessa muito, assim, toca num lugar muito profundo para mim. Porque toda cidade, em algum momento, foi uma vila. São Paulo, em algum momento, foi uma vila. Só que a gente não soube como manejar, a gente não soube como desenvolvê-la. E a gente construiu ambientes que, na verdade, nos adoecem. Onde os nossos recursos, eles não estão mais disponíveis. Os recursos de alimento, de água, estão todos muito distantes nas periferias. Quem está nas periferias não tem o acesso aos recursos com qualidade, porque eles precisam exportar para poder ter recurso financeiro. Então a gente criou uma lógica completamente invertida de manejo de sociedade, manejo de pessoas. E quando você vai visitar uma ecovila, por exemplo, vou dizer uma que eu fiz o curso, inclusive, lá na Itália, que é uma ecovila de 45 anos com 750 habitantes. Nossa. 45 anos, você tá falando de pessoas que chegaram lá com 30 e hoje estão com 70 Você vai falar que você foi no Damarhur. Fui na Marrocos. Ah, não Nossa, acredito. Cara, eu tô a gente tá escutando, estudando. tô assistindo tudo deles. É mesmo? Eu tô no... Olha que legal. Então, eles são parte do Gaia Education. É. Na verdade, eles são parte do GEN, Eu que é tô o pirando Global neles. Eco Village Network. Se você entrar na internet hoje e pesquisar por GEN, que é o Global Eco Village Network, é a rede global de ecovilas que você pode ver todas as listas de comunidades sustentáveis regenerativas do mundo inteiro. Qual que é o interessante? Elas se construíram, né, elas foram desenvolvidas através de ideais e necessidades diferentes. Tem uma na Alemanha, por exemplo, ZEG. Essa ecovila ela foi construída em torno do desejo de ter autossuficiência alimentar, soberania alimentar. Então essa galera se reuniu ali com esse pilar. Não necessariamente tem um pilar espiritual, e meditações e nada desse gênero. Tem também Tameira, em Portugal, que também tem 50 anos, 40 mais anos também, que tem um interesse sobre novas formas de relacionamento afetivo. Então se discute muito sobre isso lá dentro. Então as pessoas estão ali querendo conviver dentro dessa narrativa, dentro dessa ideologia. Damanhur tem uma história com as linhas sincrônicas da Terra, que são templos subterrâneos que eles cavaram. O Falco, que foi o fundador, ele conseguiu reunir um grupo de pessoas para cavar com picaretas na mão, cavernas de mais de 70 metros de profundidade, com templos lindíssimos lá dentro e tal. E eu fui lá com esse interesse de entender assim, como que a espiritualidade reuniu esse grupo de pessoas para construir essa realidade aqui. Porque é uma utopia. Eles vivem lá, eles desenvolveram moeda própria, eles têm modelos econômicos internos, eles têm moradias incríveis, totalmente regenerativas, eles têm forma de tomada de decisão, de ciclagem de poder, né, de líderes, que é super interessante. Então eles aprenderam como fazer isso. E óbvio, tem seus desafios como qualquer outra comunidade tem, assim como Piracanga aqui no Brasil também tem. Todas têm seus desafios, mas vivem com muito mais harmonia e integração com o espaço ao seu redor do que a gente vive na cidade grande. Então, para mim, as ecovilas, elas são tentativas de como a gente pode viver melhor, como a gente pode conviver melhor. Então, eu fui lá fazer esse curso, né? Você vai aprender sobre liderança, sobre gestão de recursos, sobre economia, sobre política, sobre resíduos, sobre alimentação, sobre várias coisas, né? Passei lá um mês lá morando com eles e tendo aula de 9 da manhã até as 9 da noite, todos os dias. E muita coisa também no sentido de metafísico, assim, ou não? É uma parte do curso, né, para aprender a visão de mundo deles. Entendi. Mas é importante ter essa clareza de que a visão de mundo deles não é o fundamental para o desenvolvimento de uma comunidade sustentável. Tanto que outras também se desenvolveram a partir de outros pilares. Por exemplo, a Auroville tem uma visão de mundo bem diferente, apesar de também ser espiritual. A Auroville na Índia, né? Que é a maior do mundo, tem mais de 5 mil pessoas lá. Também tem uma série de desafios também, com muitos imigrantes, muitas pessoas que vêm de todos os cantos. Então essa dinâmica quase colonizadora eventualmente acontece, né? São questões muito profundas da nossa psique pra gente entender. Mas a gente só vai entender isso tentando conviver de outra forma, sabe? Sim. Então, Criando a nossa utopia, vamos dizer assim. exato. Então essa é a coisa que mais me chama. E aí eu entendo que
pra gente conseguir construir esse tipo de realidade, cara, a gente tem que primeiro aprender a ser gente. Então, tu vai ter que lidar com muitas questões internas, né? Sobre os suas invejas, suas comparações, seus desafios, seus conflitos, sua raiva. Todos esses elementos que nos impedem, então, de conviver. Porque se em algum momento São Paulo, Rio de Janeiro, BH, todas essas cidades foram vilarejos, em que momento, dentro dessa narrativa, né, que as pessoas acreditaram que elas precisavam de ter muito recurso e controlar tudo e prejudicar o outro, Se proteger para poder então a cidade se desenvolver da forma como ela foi se desenvolvendo, sabe? É uma história muito longa. Isso é muito profundo na nossa psique. Então eu acredito que a gente, conforme a gente vai tendo esses conhecimentos, né, do autoconhecimento, da espiritualidade, vai começando a questionar essas coisas. E a gente começa a experimentar, sair um pouquinho mais do centro urbano, viver de um outro jeito, daqui a pouco, sabe, conviver, reunir os amigos, comprar terra, começar a criar abelha e tudo mais e tal. Você vai experimentando uma nova forma de viver. Não é simples. Eu tenho também muitas pessoas que eu conheci que fizeram essa trajetória e debandaram no meio do caminho por questões de conflitos entre seres humanos, porque somos seres complexos. Então, requer uma qualidade de diálogo, de comunicação não violenta, de habilidades distintas, né? De um cinto de habilidades que permita a gente experimentar uma nova forma de viver. Eu sinto que, além desse despertar de uma consciência que fala, poxa, não faz muito sentido o que a gente está vivendo hoje na sociedade. Já passou, já vivemos algumas gerações assim, já não faz mais sentido, né? Quero algo diferente, novo. Esse já é um ponto muito forte para mim. Porém, se a gente pensar, não querendo criar uma conspiração, assim, uma fala de conspiração, mas se a gente pensar que realmente o modelo hoje social do capital que a gente vive, ele pode ser zerado do dia para noite, pode acontecer algum satélite, alguma onda solar, qualquer coisa e pum. E o modelo de comunidade autossustentável, ele é antifrágil nesse sentido. Então ele faz, além de ele fazer sentido para nosso desenvolvimento, ele faz sentido também de uma forma racional. Claro. Poxa. Esse é um discurso, esse é um pensamento bem presente nessas comunidades, que é se tornar antifrágil. Primeiro passo, desenvolver soberania alimentar, né? Que é a capacidade de eu ter controle sobre os meus alimentos, né? Que a gente hoje, por mais que a gente tenha acesso aos alimentos, a gente compre por eles, a gente não tem controle. Então é aquela questão da gente estar consumindo um monte de coisa, que tem um monte de agrotóxico, que tem um monte de químicos que a gente não quer consumir. Em todos os nossos corpos que a gente vive em cidade, a gente está repleto de microplásticos, enfim, né? Todos esses elementos que fazem mal para a nossa saúde, a gente não percebe por como é que a nossa mente está sendo afetada por tudo isso. E, né, nas ecovilas elas estão levando isso em consideração. Poxa, a gente já entendeu que viver dessa forma não faz sentido. Então, qual é a forma? Então, sim, tem alguns preceitos básicos, assim, de alimentação, de controle dos recursos hídricos, né, de manejo do esgoto, saneamento e tudo mais, que são pilares básicos, mas vai além, né? Vai também para as relações, para tomada de decisão, para controle de centralização ou descentralização do poder. Tudo isso é bem importante de ser pensado. Se a gente for analisar, a gente já começou pela principal habilidade do futuro, porque a principal habilidade do futuro é aprender a se relacionar, porque a gente, como ser humano, vive num planeta, todo mundo junto, e ainda esse é o grande desafio da humanidade. E aí, quais são as habilidades, então, que a gente precisaria para a gente se relacionar melhor? Eu gosto de um framework, um quadro de uma proposta, né, de transformação que está em voga hoje, principalmente no mundo corporativo, lá fora também, que são os IDGs. Os IDGs são os Inner Development Goals. Os Inner Development Goals são um compilado de 23 habilidades que estão sendo chancelados, inclusive, pela ONU, para orientar a gente no que é um futuro regenerativo. Quais são as faculdades humanas que a gente precisa para poder construir um futuro regenerativo. E essas 23 habilidades, elas se segmentam em 5 categorias, que são habilidades do ser, do pensar, do relacionar, do colaborar e do agir. Então, do ser, por exemplo, você vai ter habilidades como bússola interna, que seria intuição, é a primeira listada. Bússola interna, integridade, coerência, presença, tudo isso são habilidades do ser, que são fundamentais para a gente poder habitar esse mundo aqui e construir uma coisa que faça sentido. Do pensar, vai ter capacidade de consciência da complexidade, que é o quê? É não ter um julgamento raso.
É você olhar as coisas e conseguir ver que as coisas não são tão simples quando elas parecem, né? Que as situações que a gente enfrenta hoje, elas têm milhares de causas, são multifacetadas. E a gente precisa ter uma consciência de complexidade para que a gente possa analisar e gerar soluções que façam sentido. Ou então pensamento crítico, que também está envolvido com isso. Visão de futuro, visão de longo prazo, são habilidades do futuro e que são habilidades que estão dentro dessa categoria do pensar. Né? A gente conseguir projetar, idealizar futuros. Aí, no relacionar, vai ter a escuta ativa, vai ter a capacidade de lidar com as diferenças, com as diversidades culturais, raciais, todas aquelas que a gente enfrenta, para a gente poder então saber como interagir um com o outro. Colaborar vai ter outras habilidades também de escuta, de construção coletiva, né, de respeitar a opinião alheia, entre outras. Então, essas 23 habilidades, para mim, quando eu descobri essa ferramenta, eu fiquei umas noites sem dormir. E foram poucas coisas. A última vez que eu fiquei 3 noites sem dormir foi quando eu tive meu despertar espiritual. E a segunda foi quando eu descobri esse framework. Porque eu falei assim, caramba, alguém conseguiu decodificar o que a gente está precisando desenvolver dentro do autoconhecimento e que isso se aplica à vida prática, à vida material, toda a nossa vida aqui. Porque quando a gente fala sobre autoconhecimento, aí se você quiser estudar dentro da Umbanda, dentro do budismo, dentro do Vedanta, dentro da psicologia, autoconhecimento é muito amplo. É muita coisa. Quais são essas habilidades do autoconhecimento, do conhecimento do ser? Quais são essas capacidades do ser que eu preciso explorar? E em que ordem, em que prioridade? Né? A gente vai navegando, pulando de ponto em ponto, assim, investigando um pouquinho da minha incoerência. Daqui a pouco eu vou investigando um pouquinho da minha dificuldade de escutar. Vou investigando essas coisas todas. Mas quando você tem um framework, parece que eu tenho um mapa de como eu posso ver o que eu tô deficiente e o que eu devo focar. Inclusive, existem até dentro do IDS e DGs também alguns testes que são legais de você fazer para você fazer essa bússola. E eu acho muito interessante como... Eu falo isso, né? Eu debato isso com o pessoal dos IDGs também, que eu falo assim, pessoal, eu acho muito interessante como que a primeira que eles listaram é bússola interna. Sim. Primeira. Não existe necessariamente uma ordem hierárquica, mas eu acredito que existe. Porque justamente essa desconexão da minha bússola interna é a minha incoerência comigo mesmo, da incompreensão de mim mesmo, que faz eu gerar a minha dificuldade de julgamento, a minha dificuldade de presença, a minha dificuldade de estar consciente da escuta sobre o outro, sobre a diferença do outro, é essa desconexão de mim mesmo. Então, dentro dos IDGs vão ser apresentadas algumas ferramentas para você desenvolver essas habilidades dinâmicas de grupo, práticas de meditação, alguns exercícios que ajudem, práticas de escrita, alguns exercícios que ajudem você a desenvolver essas 23 habilidades. Só que quando a gente vai olhar para as tradições espirituais também era objeto de estudo delas. Talvez elas não deram esse nome, mas era objeto de estudo delas. E elas desenvolveram outras práticas, como a meditação, como a respiração, como o corpo, como os mantras, os rituais, enfim, que também trazem à tona todas essas faculdades humanas, porque eu acredito que todas essas 23 habilidades, elas são inerentes do ser humano. E é como se a gente estivesse aprendendo a tirar da frente aquilo que a gente botou no meio do caminho. Que a vida colocou no meio do caminho. Então a gente está só esvaziando. Está só esvaziando para voltar a ser o que a gente de fato é. Sim. A gente veio com... Olha que legal, porque se pensar que a gente veio já nesse plano, né? Nessa encarnação. Chegou com uma bagagem herdada que tá ali ainda adormecida. Ok, viemos com a bagaginha lá. Um ser totalmente dependente, né, nos primeiros anos de vida. E aí recebe a programação. E a partir dessa nova programação a gente navega no mundo. Só que aí a outra fase ninguém faz, que é assim, beleza, agora você aprendeu a sobreviver nessa condição atual, contemporânea, mas e agora? Para você ter o seu próprio caminho, o seu próprio pensamento e se descondicionar no sentido de perceber o que é seu, o que não é, o que pode ser diferente, o que não pode, o que é automático, o que não é. Essa fase aí que a gente está falando aqui muito, né? Desses temas, desses conhecimentos, porque uma vez que a gente fala de futuro, de comunidade, eu penso assim, tem muita razão no que vocês falaram. Tem que primeiro resolver a sua própria história, né? Seu próprio ser. Vamos começar por aí, porque senão não dá para conviver, não dá para relacionar, porque senão fica um negócio, né, às cegas, coloca assim, né? No automático.
Então, olha que legal isso aí, cara. Eu não sabia dessa... Como que chama? IDG. IDG. Inner Development Goals. Não Se conhecia. você for até no Google Imagens, assim, você consegue ver o quadro listado das 23 habilidades. Assim. É recente isso? Deve ter uns 3, 4 anos. Deve ser por aí. Que interessante, porque, olha, bem legal mesmo. E essa primeira habilidade do ser, né? Que tem tantas coisas e tantas possibilidades. Porque se você pensar sobre relacionamento, essa habilidade do ser tá muito também conectada com a forma como a gente se relaciona com a gente, com a nossa história, com as nossas memórias, né? E uma coisa que eu tenho estudado muito é que o problema não é o padrão tá acontecendo, mas a forma como eu reajo a ele, como eu respondo a esses padrões que eu tô carregando, essas programações, né? E tudo isso também tá muito conectado com as nossas emoções, né? Sim. Que são os nossos padrões. Isso. Como que eu, né, transformo a minha emoção em frente a alguma coisa que, sei lá, me remete a um gatilho, uma memória, né? E aí, pra mim, uma das ferramentas que foram mais transformadoras na minha vida para começar a questionar essas reatividades é o silêncio. O silêncio, ele me coloca em contato com todas as reatividades que o meu corpo possui diante dos desconfortos. Então, quando você tá lá sentado, parado em silêncio, você vai começar a ter angústias e coisas muito antigas vão começar a evocar dentro de você. Só você tá parado sem nenhum tipo de estímulo. Então, o teu próprio diálogo interno, o teu espaço interno, a tua navegação interna vai mexer contigo nesse lugar. E isso é o que você tá praticando, tá fazendo o tempo inteiro diante da sua inconsciência com o mundo. E tudo bem, a gente não vai estar 100% consciente. A não ser que você se ilumine e cultive um caminho até esse lugar, que não é um caminho simples, né? Eu acredito que não vai ser necessariamente vivendo na cidade grande que a gente vai conseguir cultivar. Mas, como a gente não vai ter essa capacidade, a gente pode cultivar práticas que nos coloquem em contato com aquilo que reage dentro da gente. E aí, conforme eu vou ganhando essa consciência, esse espaço, né? Consciência e espaço, aquilo que eu consigo ver com distância. Eu vou ganhando essa relação com isso que me causa desconforto. Isso facilita com que eu, quando algo chega até mim, que também me causa nesses mesmos lugares, eu saiba reagir da mesma forma. Com complexidade, olhar com mais distanciamento, refletir antes de falar, ter mais paciência, não julgar, saber que o outro também tem seus desafios, não sei o que ele tá passando. Enfim, e isso vai mudando a forma como eu relaciono. Vai mudando a forma como eu tô interagindo com o mundo, né? Vai mudando a forma como eu interajo com o risco, como eu me coloco em situações novas. Tudo isso como? Aprendendo como escutar o que tá dentro de mim e o que briga dentro de mim em primeira instância. E soltando esse desejo de se proteger e de brigar por dentro. Nossa. Você falou uma palavra-chave aí, porque é a questão do desejo, né? E desse evitar o desconforto, porque qualquer tipo de movimento de estudo interno, eu sinto que ele mexe no lugar do desconforto. Uhum. Ele mexe no lugar que, por padrão, por definição inicial do sistema, ele quer evitar o desconforto. Uhum. Principalmente na sociedade que tem tudo para nos entreter, para nos distrair, para nos suprir a demanda de dopamina, de estímulos que seja. Mas aí que tá, é um estudo que eu tenho diariamente, o meu principal estudo é esse lugar do desconforto, da abstinência, de navegar um pouquinho nesse lugar com muito respeito e com muito acolhimento também, mas sempre me desafiando um pouquinho. Eu vou ficar aqui, eu tô com vontade de parar, Uhum. eu tô com vontade de sair, eu não quero fazer o yoga hoje, eu não quero caminhar hoje, eu não quero... Não, sabe, quem sabe um jejum, tudo isso que treina um pouquinho, eu acho que é um ponto de partida muito legal, você não concorda com isso? Um ponto de partida muito legal é praticar essa habilidade de sustentar um pouquinho. Com certeza. Esse desconforto. Com certeza. Eu acredito que a gente primeiro precisa entender que isso tem benefícios, né? Porque aí vem através do conhecimento. Então, através dos estudos, através de leituras, através de ver a história de outra pessoa, enfim, né? Biografias, enfim. Pessoas que já cultivaram um pouco mais dessa resiliência, né? Dessa elasticidade emocional e ver o que elas passaram para construir isso. Então, por vezes, a gente vai desenvolver essa paz de espírito,
essa elasticidade, como eu disse, a partir de situações muito desafiadoras que a gente pode ter passado, né? Que nos ensinaram na marra a ser paciente, nos ensinaram na marra isso. Mas a gente já entende que isso pode ser cultivado e você escolhe de maneira voluntária fazer práticas na sua vida que te colocam nessa condição de ampliar o teu repertório emocional, aí você vai colher frutos, você vai colher benefícios disso. Eu acredito que a gente está precisando de cada vez mais seres humanos na nossa sociedade que busquem ativamente esse tipo de coisa. Não precisa ser necessariamente sentando para meditar. Pode ser participando de algum tipo de congregação que faça sentido para você, pode ser através do esporte, pode ser através de situações distintas, desde que você consiga se distanciar do lugar de isso aqui não tá prazeroso, isso aqui não tá o melhor dos mundos, mas eu vou manter meu compromisso de estar aqui. Isso é até curioso aqui, ó, vou compartilhar com vocês aqui a história, né, abre parênteses aí, da minha primeira ida para tomar ayahuasca na minha vida. Que foi, essa história é boa, foi no Santo Daime, lá na Austrália, num salão lá com muitos brasileiros e muitos gringos, uma congregação no Santo Daime muito grande lá, e um pessoal que me chamou primeiro para ir numa cerimônia, eu fiquei meio com medo, né? Fiquei 2 anos estudando para tomar medicina pela primeira vez. Aí depois passou a cerimônia e falei assim, não, vou na próxima. Aí a próxima era dia de São João. E dia de São João é o dia que eles fazem a celebração do nascimento da religião. Então é um dia muito forte. É um dia que eles cantam o inário inteiro do Mestre Irineu. E bailando. Então minha primeira toma de ayahuasca foi um bailado de 10 horas de duração. Nossa. Em pé, de meia. Eu lembro que eu tava de meia e a meia ficou com um buraco nas 2 meias, de tanto ficar andando pra lá e pra cá bailando. E eles me dão um livrinho, né, pra você ir cantando os hinos, né? E, tá lá. Eu não tava com maracanã, mas você vai cantando os hinos e bailando pra lá e pra cá. Teve um momento, o único momento assim, tive uma experiência linda, assim, de abertura, né? De, nossa, conhecimento espiritual, coisas muito bonitas. Aí tem uma hora que meu corpo cansava. Nossa, cansava. E eu sentava um pouquinho no canto, assim, o pessoal tá lá bailando, né? Eu sentava um pouquinho no canto, aí ficava me sentindo meio culpado, sabe? Batia um sentimento de culpa. Aí eu ia lá, ficava meio agitado, eu me levantava de novo e voltava pra roda. Aí ficava meio, caramba, esse negócio não acaba, tal. Ficava meio reclamando. Aí sentava de novo, aí eventualmente alguém olhava assim e tal, aí eu voltava pra roda. Aí teve uma hora que eu tava no bailado, e aí foi o momento que eu quase entrei na peia mesmo, né? Quando eu tava no bailado, e aí eu comecei a ficar enjoado. E eu comecei a ficar muito desconfortável. E eu fiquei, caraca, esse negócio, cara, não acaba, pelo amor de Deus, aqui, ó, eu já tô cantando aqui e tal, aí começando, e reclamando por dentro. Aí começou a vir, assim, uma vontade de vomitar. Aí eu saí correndo, assim, pelo salão pra chegar no banheiro. Quando eu tava no caminho, eu olhei pra trás e eu dei de cara com o rapaz que me convidou pra lá. E ele me deu um olhadão, assim, como se energeticamente tivesse falando assim, tá dando mole. E na hora me veio assim, opa, peraí, tô eu aqui, eu fiz um voto, eu fiz um compromisso de vir pra cá, e agora que eu tô aqui, eu tô reclamando que eu tô aqui? Tipo, eu não tô comprometido com o que eu me coloquei aqui pra fazer? E aí veio, essa clareza de eu falar assim, se entrega, você não veio aqui, tipo assim, você tá aqui não é só pra ganhar, você tá aqui pra doar energia também, então coloca energia dentro do espaço. Aí eu voltei, continuei lá meu rezo lá, não passei mal. Foi lindo, mas foi um aprendizado muito forte, assim, né? Porque de perceber que isso não tá acontecendo somente nesses rituais, nesses lugares, é o tempo inteiro. O que você faz de compromisso? O que você se compromete que vai fazer, e na hora que aperta que dói, tu quer fugir, tu reclama, e tu inventa desculpas, e tu fala dos outros, e tu começa a narrativa puramente porque você não consegue lidar com a sensação do desconforto. Então, eu cultivo muito nos meus trabalhos pessoais e nos meus alunos também, a gente conseguir promover um destensionamento da mente e do corpo, que é o que a gente fez aqui antes. Né? E por vezes o breathwork, nessas práticas respiratórias, elas causam vários desconfortos físicos, que é a oportunidade de você soltar. Eu não tenho como soltar a minha reatividade de desconforto se eu não sinto desconforto. Então eu primeiro preciso me expor a ele. Então, quando a respiração tá entrando no meu corpo, ela me aperta ali nas minhas fáscias, nos meus lugares do meu inconsciente, que o corpo aqui não quer soltar. Essa parte aqui do meu diafragma tá aqui, dura, enrijecida, e eu tô aqui
respirando, colocando energia que o negócio tá brigando por dentro, e eu tô aqui injuriado, que eu tenho que, nossa, mais uma respiração não acaba. Mesma coisa. Não vai parar e tal. E na hora que eu aprendo a... Pum, parece que a mente expande. Você entra num lugar de clareza, o coração se abre, você entra numa outra qualidade mental. Então, através da respiração, a gente vai cultivando essas práticas que vão construindo na gente essa não reatividade. Sim. E é por isso que eu utilizo essa ferramenta também bastante. Maravilha, hein? E é legal também que isso que você trouxe, ele tem a ver muito com essa habilidade também do pensar. Por quê? Porque você falou sobre a nossa capacidade de julgar, né? E esse julgamento, ele começa dentro da gente, né? Ele, às vezes, a gente tá ali expondo, falando com alguém, discutindo, mas ele começou antes, muito antes, talvez comigo mesma, né, me auto-julgando. E eu acredito que uma das capacidades também do futuro, uma das habilidades necessárias é a necessidade de soltar, né? Porque às vezes esse julgamento começa lá dentro e a gente fica tão apegado nessas narrativas, nessas histórias e não solta, né? E aí quando isso acontece fora, é mais difícil, né? Sim. Sabe um exercício uma meditação ativa que eu desenvolvi, assim, como para praticar pessoalmente, eu vou começar a compartilhar. Comecei a compartilhar com os alunos, vou começar a compartilhar mais, assim. É de fazer o seguinte exercício. A gente pode fazer até agora. Olha pra gente, assim, né? Um pro outro. Não como se fossem somente amigos, né? Pessoa que eu tô aqui entrevistando. Mas como se fosse meu primo. Tu é minha prima, tu é meu primo. Sabe? Tipo assim, a gente é um primo distante. De fato, biologicamente nós temos ancestrais em comum. Mas se nesse momento a gente consegue realizar essa ideia de que, pô, a gente é família, sabe? De verdade. Você anda na rua, eu começo a fazer piada brincando. Tô andando na rua, aí passa um motoqueiro com... Eu falo assim, pô, esse meu primo aí, cara, adora fazer essa palhaçada de ficar roncando a moto. Aí o outro passa com um som no talo, eu falo assim, cara, gosta dessa música, né? Eu dou risada, olha a minha tia atrasada ali atravessando a rua. Traz alegria. Traz uma alegria, traz uma compaixão, uma candura, um carinho. Sim. Para conver, até para você olhar para as diferenças das pessoas. E tu vê com um outro olhar, que é um olhar como se fosse tu olhasse pra tua família. Beleza, tem pessoas que a gente tem dificuldade também dentro da nossa família, mas você não vai cortar completamente o contato. Em algum momento você vai encontrar no Natal, tu vai encontrar no Ano Novo, tu vai encontrar nos eventos da família, e você vai lidar, e você vai aceitar. Porque o julgamento, ele coloca a barreira da não aceitação. E o que nos liberta a nossa mente, né, que tá em todas as escrituras, é a capacidade de aceitação. Então, o não julgamento é eu aceitar as condições como elas são. E não querer ficar lá, né? Eu posso tentar inspirar uma mudança, mas não ficar julgando, porque o julgamento ele é como uma faca. O julgamento ele é como uma espada. Quando a gente está julgando, mesmo que seja só pelo nosso olhar, que sai desse eixo aqui, né, do discernimento, que é um eixo da dualidade, é como se eu falasse assim, você tá errado, eu tô certo. E eu coloco uma barreira aqui, corto uma linha aqui da nossa conexão. Com essa espada eu corto essa linha da nossa conexão. E aí pronto, aí a gente começa o nosso embate. Dentro da minha mente, eu começo esse embate. E aí quando vai pra palavra, ele só se aumenta. Agora, com as pessoas que a gente vai ser obrigado a conviver, que são as pessoas da nossa família, por exemplo, você lida com isso de uma forma diferente. Algumas pessoas vão ter um desafio maior, né, devido aos seus traumas, suas histórias, né, e para isso servem as práticas terapêuticas, né, para desenvolver o perdão, outros exercícios que vão ajudar a você lidar e aceitar as pessoas da sua família, que você não vai mudá-las, né, ou então não ativamente, né, talvez no tempo, né, eu acredito que até você aceitando mais o outro como ele é, daqui a pouco ele começa a mudar, ele começa a ser de outro jeito, dá mais espaço para que ele mude, né. Mas esse exercício que eu venho fazendo de andar na rua olhando pra gente desconhecida e falar, meu tio, meu primo, meu irmãozinho ali mais novo e tal, isso tem trazido uma alegria, uma gentileza, uma candura assim pra minha mente e pra essa relembrança, né, de que somos um constante, assim, sabe? E tem sido um exercício bem interessante de se fazer. Nossa, legal isso. Gostei. Funciona muito bem. E aí, o que também eu vejo, né, quando vocês estavam falando assim, eu lembrei de experiências, né, com as plantas professoras, com as medicinas da floresta, ou até com exercícios de respiração, assim, mas coisas que fazem a gente entrar num estado onde a gente é um pouco guiado também, né? Tem a nossa participação, né? Porque a gente vai interagir com aquilo, mas existe uma guiança de uma inteligência superior que vai trazer os ensinamentos, por isso plantas professoras, né? Nesse sentido, eu acho muito legal
Porque o que eu gosto disso é que nos dá a oportunidade de vivenciar uma situação desafiadora num curto espaço de tempo. Eu não preciso passar por um super crise na minha vida para viver aquilo. Eu não preciso passar por uma EQM, uma experiência de quase morte, para sentir e viver aquilo e repensar a minha vida. Quando a gente, às vezes, tem uma oportunidade, seja numa respiração, num trabalho de breathwork, onde a gente tá tão expandido e tá ali... Agora eu preciso lidar com essa força, né? Agora eu preciso entender isso aqui, e quanto mais eu resistir, pior vai ser. Então esse treinamento, quando a gente busca essas metodologias, esses exercícios, essas práticas, é uma oportunidade de salto de consciência maravilhoso, né? Para fazer justamente esse movimento de ir além nessa elasticidade que você trouxe. Eu gostei desse termo, né? Porque a gente vai aumentando a resiliência nossa em relação a um desconforto que ele vai ser parte da vida o tempo, né? Desde do começo ao fim. Isso não tem como. Não tem. E é uma habilidade do ser, que é o que a gente estava trazendo no começo, né? E, por exemplo, eu acredito que muita gente usa as medicinas como as portas da percepção, porque é uma forma da gente ir lá e se conhecer coisas que estão no nosso subconsciente que a gente não tá tendo acesso. Sim. Mas no dia a dia é possível fazer isso através das relações também, né? Sim, sim. Você vai se conhecendo, você vai abrindo portas da sua percepção para você identificar coisas que você não tá sabendo sobre si. E eu acredito que essa é a principal mesmo, assim, habilidade do futuro, porque se a gente não se conhece, a gente não consegue aprofundar na relação com o outro mesmo, né? Sim. E é isso que você tá falando das portas da percepção, né, do Aldous Huxley, né? Isso. E essa habilidade de desenvolver a nossa percepção, para mim, isso é expansão de consciência. A expansão de consciência é eu conseguir expandir aquilo que eu consigo ter ciência, aquilo que eu consigo compreender. Então isso envolve a minha capacidade de reconhecer o mundo à minha volta e o meu mundo interno também. Porque conforme eu consigo entender melhor as minhas narrativas internas, eu também estou expandindo a minha consciência, eu também estou expandindo a minha percepção sobre mim mesmo. Né? Consciência é aquilo que eu tenho ciência. Então é aquilo que eu tenho conhecimento, é aquilo que eu consigo compreender. E a gente vai refinando isso. Então, por exemplo, um sommelier de vinho, né? O cara, ele vai experimentando distintos sabores, distintas coisas, até o ponto que ele consegue tomar um negócio e ele vê notas e camadas dentro daquilo. Um sommelier de café vê notas e camadas dentro daquilo. E a gente está, dentro dessa caminhada, aprendendo a desenvolver isso com a vida. E eu acredito que isso também é uma habilidade do futuro, que nem está listada dentro dos IDGs, porque é uma habilidade... São as habilidades sutis. Eu falo assim, existem as hard skills, nessas habilidades técnicas, existem as soft skills, são as habilidades emocionais, existem as subtle skills. As subtle skills são as habilidades sutis. Então, uma que eu falo muito é essa percepção de campo. Percepção de campo. O teu corpo, a tua pele, como você falou, é o maior órgão do nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento eletromagnético. Você está o tempo inteiro recebendo energia eletromagnética do seu espaço à sua volta, emanando energia eletromagnética do espaço à sua volta. E você pode, é uma questão de concentração, está disponível para qualquer pessoa. Você pode perceber como que os espaços influenciam você, como que você influencia os espaços, e mudar isso, fazer esse shift de maneira consciente. E eu tenho falado isso até para as pessoas, até para relações, negociações, ambientes distintos, você pode utilizar isso de maneira muito sábia. Por exemplo, vamos supor que você está no meio de uma discussão de casal, né? E tem uma hora que a gente vai estar numa qualidade yang-yang. Então, os dois querendo estar certo, estão os dois rígidos, estão os dois duros. E ter a coragem, a capacidade de desarmar, que é um desarme da mente. Tipo assim, eu tô aqui assim, aí você tá falando uma coisa, e por dentro eu tô como se eu estivesse construindo uma estrutura rígida. Tá comprimido aqui, Eu tô né? comprimido. E isso cria um campo rígido. Você já está com um campo rígido. Eu estou criando um campo mais... Eu tô entrando na tua onda e estamos entrando nesse campo rígido e vamos ver agora quem que vai ganhar esse negócio. Pois é. E a gente fica nessa. Se você tem a capacidade de cultivar o desarme, é como se você tivesse um espaço para escoar a tua energia, que você também não está conseguindo lidar internamente. E aí você...
Aí você começa a falar de um outro lugar. Isso é alquímico. É Aham. bruxaria da força, assim. Alquimia Sim. pura. É alquimia pura, de você ter essa sensibilidade e falar assim, o outro tá armado. Eu vou desarmar aqui então, pra dar espaço pra ele se desarmar. Uhum. É uma dança, né? É uma dança. E aí isso envolve você relaxar a tua mente, relaxar a tua fala, relaxar a tua fala, por exemplo. Eu tô falando agora aqui com um tom, que é o meu tom mais natural, que é um tom mais acolhedor. Eu tenho um timbre que ele abraça, que ele, né, ele acolhe, né? É a minha forma de falar naturalmente. Mas a gente pode utilizar outros tons e falar de uma outra forma que é um pouco mais incisiva, que penetra mais. E você acessa mais o outro em lugares para estabelecer limites, por exemplo, quando é necessário. Uhum. Ou então você pode estar nessa qualidade mais de receptiva. E você utilizar as palavras dessa forma, para mim, é igual, por exemplo, dentro das forças espirituais, dentro dos rituais, como que os xamãs e os pajés também conduzem os seus cantos para acessar a gente dentro desses lugares também. Obviamente, junto com a sabedoria de cada canto, a sabedoria do povo dele. Mas isso tá como uma habilidade fundamental humana que você vai saber utilizar com cada vez mais sabedoria conforme você tiver um autodomínio, uma autopercepção, uma expansão sobre teus estados internos e externos. Eu só consigo sentir os espaços externos se eu tô com espaço dentro de mim. Para que então esses espaços externos possam me adentrar, possam me penetrar. E isso é uma faca de dois gumes. Porque tem gente que fala assim, não, mas que eu sou muito sensível, eu preciso me proteger, eu boto isso, boto isso. Rapaz, assim, sensível todo mundo é. Todos nós somos hipersensíveis. Aquele que não é muito sensível é porque se blindou ao longo da vida, que é o cenário humano, social. A gente aprendeu a se proteger, a gente aprendeu a se blindar para poder lidar com a vida. Anestesiar, né? Anestesiar. Então a gente tá aprendendo a se descosturar. Tô fazendo yoga, tô fazendo meditação, tô tomando medicinas da floresta, que seja, mas tô aprendendo a soltar as minhas amarras, minhas sankaras, como a gente faz lá no Vipassana. Tô aprendendo a soltar isso. Massa, agora eu sinto mais o mundo, as coisas são mais intensas. Massa, o fato das coisas serem mais... Elas sempre foram muito intensas. Você agora tá percebendo. O que você faz com isso? Você aprende a se tornar mais fluido, mais permeável, ou alguns lugares você vai estabelecer limites mais claros, ou algumas relações locais você vai estar presente e você não vai. Você vai começar a tomar essas decisões, começar a fazer essas escolhas, entende? Priorizando o teu tempo, priorizando a tua energia e o que você quer levar, o que você quer trazer de cada local. Então, exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, eu amo samba. Eu amo samba. Samba pra mim, pô, é um negócio poético, né? A qualidade musical e tudo mais e tal. Hoje em dia, eu tenho uma dificuldade de ir no samba. Porque... E não tô julgando não, cara. Porque de vez em quando eu ainda vou. Mas parece que eu não bebo. E parece que eu volto bêbado. Porque eu sinto a energia ali da boemia, da bebida e tudo mais, do álcool, aquela coisa toda. Eu sinto aquilo no corpo. E no dia seguinte, eu acordo ressacado. Sim. E aí, eu fico assim, poxa... eu quero curtir aquele evento, eu quero ir nesse rolê, mas ele em algum lugar, ele me cansa, ele me dói, sim, eu vejo também isso. Pessoal, tá pra quem gosta de sair, não sei qual é o público, né, que se gosta ou não gosta, mas quando eu vou, assim, com um amigo, cara, é muito interessante quando você vai numa balada, numa coisa assim, eu consigo ver uma galera que tá, assim, ó, segurando um negócio... E a pessoa tá com a cara, tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Sabe? Tipo assim, é porque é o que deram pra gente de opção. A opção que existe é essa pro final de semana. O lazer que os meus amigos, né, que a gente gosta de fazer junto é esse. Só existe essa opção. Mas aqui estamos novamente. Mais um sábado. Sim, pela própria desconexão com o ser, né? Porque a gente gosta de assistir algumas coisas épicas, assim. Esses dias a gente tava assistindo uma série que falava justamente sobre essa questão do pão e circo. Dê a eles distração. Então, todas essas coisas são coisas para nos distrair e desconectar a gente da nossa essência mesmo, né? O lazer, a gente precisa de lazer. A gente precisa de entretenimento. Massa. Só que existem múltiplas formas de fazer isso. Existem múltiplos ambientes, existem múltiplos lugares, e eu acredito que a gente está cada vez mais construindo novas possibilidades disso, né? Que nem até o Murilo fez o Pragode, né? Genial, parabéns, Murilo. E Pragode é muito bom. Muito legal. Fez ambientes novos, a gente está precisando construir mais lugares, mais formas, mais alternativas e ampliar repertório. Porque até quem frequenta os mesmos lugares, como eu frequentei, minha vida inteira, o mesmo forró, o mesmo samba e tudo mais e tal, tem uma hora que tu fica assim... Tô a fim de me distrair. Eu tô precisando de entretenimento, mas eu só conheço esse. E aqueles outros lá que eu nunca fui, eu julgo. Aquilo lá é muito diferente, aquilo lá é muito esquisito pra mim. Sim. Então eu fui esse cara durante muitos anos. Eu acho que a gente
através da comunicação, através desses questionamentos, através de, por vezes, até gerar esse desconforto, né? Que talvez eu fiz uma analogia aqui, né? Com coisa que talvez alguém pode assistindo e ficar assim, né? Eu, de vez em quando, tô nesse papel. E tudo bem. Então, assim, reconhecer isso, assim, se experimenta de outro jeito. Se experimenta de outro jeito. Se experimenta num outro ambiente. E vê como é que você vai se sentir, sabe? Não é sobre certo, errado, melhor ou pior. É sobre se experimentar. Isso, é verdade. Não é sobre o julgamento do que é melhor ou pior, do que deveria ser, né? Isso é legal porque quando eu tô sentindo isso muito recentemente, em qualquer lugar que eu vou. Por exemplo, esses dias eu fui cortar cabelo, e aí eu fui lá e voltei assim, essa experiência não foi legal. Não por ser certo, errado, bom, ruim, mas eu já tô buscando algo que seja uma experiência melhor, no sentido de uma conexão, sem a correria, um atendimento que não seja uma bagunça, e aquele momento ali também que seja um pouco mais leve de alguma forma. Então eu senti energia, eu senti várias coisas, ansiedade, o movimento, as necessidades. Então eu tô lá. Beleza. É um problema? Não, tá tudo bem. Escolhi, resolvi meu problema, mas eu já tô direcionando para algo que eu gostaria. Eu quero uma outra experiência. Tá tudo certo também. Assim como a gente pode ir no pagode tradicional, mas eu quero outra experiência. E se fosse um pagode? Né? A Vivian Amarante tocando ali, pô, não seria mais legal ainda? Sim. A gente não pode ir juntos e suprindo essas ideias, essas necessidades que são naturais agora, porque agora a gente tá percebendo. Agora eu vou no supermercado, começo a perceber as marcas falando comigo, começo a perceber os atendentes, as pessoas que estão frequentando. E o que eu faço com isso? Eu aprendo, né? Você não se blinda, né? Você tá ali também fazendo algum papel, né? De levar talvez uma energia, um olhar, uma presença para aquela pessoa. Chamar a pessoa pelo nome, né? É que nem quando eu pego o Uber, sei lá. Às vezes eu gosto… Se a pessoa quer conversar, eu vou conversar. Se a pessoa tá quietinha, eu chamo ela pelo nome, agradeço. Eu acho que a gente trazer essas capacidades, essas habilidades humanas da gente se conectar, né, com as pessoas. Isso que vocês estão falando tem muito a ver com preferências também, né? Porque a gente começa a falar sobre ambientes, né? Lugares que a gente prefere frequentar hoje em dia, sim ou não. E eu sinto que em algum lugar fere a pessoa que tá escutando, né? Ou pra mim também, né? Quando você fala, quando a gente julga os eventos que a gente vai, que a gente participa, né? Também em algum lugar, tipo, fere, porque eu acredito que os espaços ou os lugares por onde a gente passa, festas, eventos, coisas assim, tem mais um sentimento de tribo, de pertencimento, de que personagem que eu sou, tudo isso. Agora, quando a gente fala sobre produto, por exemplo, nem tanto. Mas a gente faz a mesma coisa. Então, sei lá, talvez em algum momento da tua vida você só tomava Brahma. Aí daqui a pouco tu só toma Stella. Aí daqui a pouco você começa a melhorar. Só como cerveja artesanal, ou drinks, ou coisa dessa natureza. E tu julga também, tipo assim, quem toma esse negócio é ruim. Mesma coisa com café. Não, você toma café pilão. Pô, café pilão, o negócio de tomar o torrado e tal. Não, agora eu só tomo mata coffee. Sabe? Então, inevitavelmente, a gente julga esse lugar de melhor e pior. Isso é inevitável. O ser humano faz isso, a nossa mente faz isso. E também seria incoerente eu falar assim, não, tudo é perfeito e tá tudo, né, todos os produtos devem existir e tal. Porque a gente sabe que existem coisas que pra mim não deveriam nem existir. Coca-Cola não deveria existir, Alma Chips não deveria existir, não faz sentido existir, né? Só tem malefício. Exato. Então, é um discurso raso também dentro da espiritualidade. Tipo assim, não, tudo tá… Eu posso olhar pela ótica de dentro da matriz do cosmos, da qual eu não consigo compreender tudo tá a serviço de uma coisa, senão não estaria existindo. Massa. Mas não é porque eu visualizo como as coisas estão que eu também não quero contribuir para mudá-las e criar novas alternativas. Isso aqui é a criação de novas alternativas. Matacoff manda presente pra mim também. Fazendo isso aqui é a criação de novas alternativas de consumo. Assim como a gente precisa de novas alternativas de entretenimento, assim como a gente precisa de novas alternativas de filmes, assim como a gente precisa de novas alternativas de cidades, como a gente iniciou essa conversa aqui. Sim. São a construção de novas possibilidades. É que nem isso daqui que a gente tá fazendo, é um entretenimento, é uma nova forma de entreter as pessoas, mas não deixa de ser um entretenimento. E é legal também porque quando a gente pensa sobre essa discussão, a gente percebe que uma habilidade essencial para o ser humano é ele entender as necessidades. E eu acredito que o mundo tá do jeito que tá hoje em dia, porque as pessoas não sabem ainda o que elas querem.
de fato. Elas não sabem o que elas precisam de fato. Às vezes ainda está muito nessa questão da sobrevivência, mas não consegue comunicar suas necessidades, não consegue investigar o que está precisando, né? E essa discussão é muito saudável, porque quando a gente percebe que existe uma necessidade, que, por exemplo, pode ser que tem mais pessoas que estão nos ouvindo e falam assim, nossa, eu também gostaria de uma balada que não tivesse o álcool, mas que fosse o samba sem álcool. Ou uma roupa com um tecido mais orgânico. Isso, ou um lugar para cortar meu cabelo, que as pessoas atendam com presença. E aí, quando a gente traz essas possibilidades, a gente percebe, nossa, tem muito mais pessoas que têm as mesmas necessidades, então por que não criar isso? Né? Aí volta o assunto da comunidade. A gente começa a abrir portas para empreendedorismo. Para mim, o empreendedorismo ele é uma ferramenta de transformação social. Tudo, absolutamente tudo que a gente está utilizando nesse momento é fruto de empreendedorismo. Alguém pensou nessa possibilidade desse tipo de microfones, possibilidade de tipo de roupa e tudo mais, e você, não, vou criar isso para oferecer para as pessoas e tal. E isso que você falou, as pessoas ainda não sabem o que elas estão procurando, isso me lembra lá do Henry Ford, né? Falando que, se eu perguntasse na minha época o que as pessoas queriam, ele ia falar cavalos mais potentes, né? Eu ia falar um carro. Uhum. Então, isso tem um elemento da inovação do ser, né? A gente conseguir ver as necessidades que o ser humano possui. Naquela época ela era conseguir chegar do ponto A ao B mais rápido, conseguir ver as necessidades que o ser humano possui e ter a criatividade, que não necessariamente criatividade está associada à arte, mas está associada à invenção, a combinar elementos que não necessariamente seriam combinados. No caso, o cara combinou uma roda junto com um motor a vapor e começou a desenvolver um mecanismo ali que não existia. Então, a nossa possibilidade de inventar não serve só para bens, produtos, serve para espaços, serve para formas de se relacionar, serve para viagens, serve para tantas outras necessidades que o ser humano tem. Pô, eu falo assim, problema não tá faltando, gente. Problema tem bastante BO para resolver. Bastante necessidade. Só olhar à tua volta, olha onde você está, aonde você habita e quais são as necessidades que você possui, as necessidades que a sua comunidade possui. E pensar de uma maneira regenerativa começa assim também. Quais são as necessidades que a minha comunidade possui, a qual eu consigo ajudar a resolver. Pode ser através de entretenimento, como você falou. É uma necessidade que a gente possui de, poxa, eu quero ter novas formas de aprender através de diálogos, através de conversas, de uma maneira que seja coloquial, que seja uma forma de eu consumir o meu tempo, seja um lugar de lazer, né? Pronto, vocês foram lá e construíram o projeto há X anos atrás. E assim caminha a humanidade, sabe? Sim. Então, existem muitas possibilidades, muitas alternativas aí para quem quer, por exemplo, empreender para o futuro, para essas novas comunidades que a gente, inclusive, faz parte e está contribuindo para construir mais e mais, seja dentro de ambientes do rezo, do house, das curas, das medicinas, do corporativo, enfim, dos distintos lugares por onde todos nós transitamos e que estamos contribuindo para essas novas formas de expansão de consciência, né? Sim. Além de tudo que a gente falou, um ponto que eu acho legal a gente trazer, que eu vejo que é o que a gente busca fazer aqui no Tribe Zen, que eu vejo outras comunidades fazendo também, que é assim, beleza, temos interesses em comuns, algumas visões em comum, por isso a gente se magnetiza, entra na mesma ressonância, acaba se encontrando e vamos juntos aqui, né, num evento, numa gravação, num show. Mas um trabalho importante agora é esse movimento de nivelar a consciência, pelo menos num certo padrão, assim, de ter alguns valores, né, visões, virtudes que estão minimamente alinhadas. Cada um tem uma super jornada ainda, né, de desconstrução, de cura, de muitos movimentos internos que a gente vai aí descobrindo com a própria jornada, senão a gente não estaria aqui, né, encarnado para aprender na escola. Mas eu acredito que a gente precisa, sim, nivelar as pessoas que estão interagindo com a gente, colaborando, ou até fazendo parte do movimento, de uma comunidade, em alguns pontos essenciais. Você vê dessa forma? Como que você vê dentro de uma empresa, dentro do seu time, dentro da sua comunidade? Você acha importante ter algumas
pelo menos, virtudes, valores, visões muito, pelo menos, alinhadas? Sim. Eu acredito que quando a gente vai olhar, por exemplo, para as tradições espirituais, vamos olhar, por exemplo, o budismo. Eu acho curioso a gente ter esse discurso, essa discussão toda sobre Ecovila. Ecovila também você vai ter essa comunicação sobre quais são os valores que nos norteiam, né? Que fazem essa organização, esse organismo, que é uma ecovila, mas é um organismo que tem 700 pessoas morando juntas, né? O que a gente concorda que faz a gente estar aqui? Mas ecovilas mais antigas são vilarejos no Nepal, vilarejos no Tibete, né, que estão lá habitando de maneira coletiva, cuidando dos alimentos e tudo mais. Todo mundo se conhece, famílias e famílias e famílias e famílias, há milênios. Então, um negócio lá alguma coisa que eles entenderam lá funciona. Na ecovila que eu morei, por exemplo, para você poder se tornar um cidadão de lá, você passa por um treinamento de 6 meses. E eu acho interessante que esses 6 meses, eles possuem 4 caminhos diferentes. Então, ou seja, você talvez possa chegar lá e você tem uma aptidão melhor a ser um comunicador. Então, você pode escolher um dos caminhos onde você vai ser mais um interlocutor entre as distintas necessidades da comunidade. Só que, para além de você ser esse papel, você também vai participar dos estudos, né, ter as leituras que precisa ter para entender aquela visão de mundo. É muito importante você entender aquela visão de mundo daquele povo, daquela comunidade ali, para saber se você quer morar ali. Isso. Alinhamento. Entendeu? E existem outros caminhos lá também, que eles têm esses templos, né? Então tem o caminho do monge. E aí você é a pessoa que vai ficar mais dedicado a cuidar dos templos. Então também vai ter os estudos, mas vai ter uma vida mais reclusa, vai ficar mais monástico, mais na meditação, vai ter uma outra dinâmica para poder se tornar um cidadão de Damanhur. Para se tornar um cidadão. Legal, né? É muito legal, né? Então imagina se a gente tivesse acesso, né? Acho que isso é ter acesso à filosofia. Olha, sabe uma coisa interessante sobre os IDGs? Os IDGs, eles também nasceram a partir de um estudo que aconteceu na Suécia, na Noruega e na Dinamarca para entender o que aconteceu para esses países se tornarem hoje, 2025, os países mais sustentáveis, mais felizes, com melhor índice de desenvolvimento econômico, com melhor estabilidade econômica, enfim, o que aconteceu para eles se tornarem esse país? E o que aconteceu foi que no final dos 1800 está num livro chamado The Nordic Secret, O Segredo Nórdico. Nesse livro ele fala assim, que no final de 1800, quando começou a Revolução Industrial, rolou um movimento governamental com apoio também de instituições de ensino, querendo trazer uma nova forma de educação para os jovens daquela população. E eles criaram mais de 300 centros comunitários, que era um movimento chamado Bildung, que eles criaram mais de Folk alguma coisa. Folk é um nome alemão, que agora eu não lembro. Eles criaram mais desses 300 centros pelo país para poder o jovem, quando saísse do colégio, ali com seus 15, 16 anos, ir para esse lugar, passar por um nivelamento, morar lá por 6 meses. E ele tinha aula sobre filosofia iluminista alemã, pensamento iluminista alemão. Ele tinha aula sobre novas tecnologias, que eram as revoluções agrárias que estavam acontecendo. Ele tinha aula sobre vida em comunidade. E aí, depois de 6 meses, ele era colocado de volta na sociedade. Perfeito. Passou 100 anos, temos a Suécia, Noruega e Dinamarca. Então, é dito que mais de 70% da população passou por essas escolas. Nossa. Sim. E hoje em dia não existe mais, mas foi um processo muito importante lá atrás para poder gerar esse nivelamento muito interessante olhar, não só para o aspecto de estudo sobre filosofia e uma forma de pensar sobre o que é a vida, que a filosofia é isso, como também desenvolvimento de habilidades tecnológicas, que é o que a gente está precisando viver agora. Porque a gente está num cenário que eu acho que a maioria das pessoas ainda não conseguiu digerir isso, que a gente está vivendo uma curva de mudança de era similar ao que foi a descoberta da roda, a descoberta do bronze, a descoberta da eletricidade. A gente está vivendo essa curva de mudança. E é dito que nos próximos 10 anos, né? Isso é uma matéria na BBC essa semana, que inclusive você falou da newsletter. A newsletter, agora eu tô botando um quadro novo na newsletter, que é Pra Onde o Barco Tá Indo. Legal. Boa. Que aí eu trago notícias do futuro para apontar essas novidades do mundo, né? Que às vezes a gente não tá atualizado. Isso é muito importante pra gente pensar o nosso desenvolvimento. Então, nos próximos 10 anos, a IA vai fazer pela humanidade o que a Revolução Industrial demorou 100 anos para fazer. Nossa. Então, Surreal. é surreal. É muito surreal.
Sim. Tipo, a possibilidade de... Olha, eu vou dar um exemplo. Eu tava conversando com um rapaz ontem. Tem uma plataforma chamada Lovable. Já ouviram falar? Não. Não. Lovable, ele virou uma empresa unicórnio. As empresas unicórnio são as empresas que ganharam um investimento de quase $1 bilhão no primeiro ano de existência. Instagram, Facebook, essas empresas todas foram unicórnio. Spotify e tal. O Lovable, ele é um site para você desenvolver websites, plataformas e tudo mais através de prompt. Então, você chega lá e tu fala assim, olha, eu quero uma plataforma, eu quero um dashboard para monitorar todos os meus dados de YouTube e podcast e tudo mais e me apresentar na maneira de gráfico. Você fala isso, você fala essa frase. E ele vai criar um site para você, com cliques e tudo mais e tal. Perfeito, lindo, bonito, na hora. Nossa. E aí, se você tiver um mínimo de conhecimento de JavaScript, você consegue ali organizar uns detalhezinhos assim. Mas o negócio é muito revolucionário. Porque isso... O que a gente viveu nos últimos 20 anos foi a descentralização da comunicação. Né? Antes a gente dependia das grandes plataformas de comunicação para ter acesso ao conhecimento. Isso. Então a gente assistia ou a Globo, ou a Discovery Channel, o que seja, né? Agora a gente tem o YouTube, essas plataformas permitiram essa descentralização. Agora a gente está indo para um caminho de descentralização da tecnologia, onde eu, que não tenho conhecimento nenhum de tecnologia, assim como eu não tinha conhecimento nenhum de audiovisual lá atrás, eu consigo agora criar soluções para as pessoas ao meu redor de maneira muito barata, $20 por mês, de maneira muito barata, imediata, somente utilizando minha criatividade. Então isso vai gerar uma solução, capacidade de solucionar problemas muito grande, que aumenta muito o empreendedorismo, desemprega um monte de gente. Sim. Acontece uma série de disrupções. Olha, um exemplo que também está muito latente, assim, né, quando eu falo isso, né, sobre essa mudança para o futuro, é o seguinte. Eu não sei quantas pessoas hoje trabalham de Uber, mas é um número grande. É bastante. É grande. É uma parcela grande da população que depende desse recurso para isso. Daqui a 10 anos, talvez não vai ser mais necessário. Você vai poder ter um aplicativo que você conecta no teu carro pluga no negócio via Bluetooth e tu fala assim, dirija meu carro, tá, e o carro vai receber o comando e teu outro carro vai dirigir sozinho. A gente vai ter esse tipo de tecnologia. Já está em desenvolvimento lá fora. Entregadores. Já está rolando lá fora. Então, o que acontece com essa massa de pessoas que não vai ter mais emprego? Porque não vai ser mais necessário. Assim como foi o datilógrafo lá atrás. Exato. Esse é o momento que a gente está. Então, essas pessoas elas vão precisar de uma habilidade fundamental, que é o que fez o ser humano evoluir, que é a adaptabilidade. Sim. E a adaptabilidade, ela, na minha visão, ela toca em muitos elementos do inconsciente do ser humano. Que é o medo, que é o lugar de não sou capaz. Como que eu vou sobreviver com essas mudanças? O que né? eu vou fazer, o que eu gosto, o que eu quero. Então, até no vídeo que você falou, eu falei assim, o futuro vai ser de quem faz o que ama. Porque não vai ter espaço para você fazer coisas que você não ama. Porque essas outras coisas, elas vão ser rapidamente solucionadas por pessoas muito inteligentes que estão fazendo o que amam, criando essas soluções. Sim. Então, se você não sabe exatamente o que te empolga, o que te entusiasma, e você não gera uma solução em torno disso, você vai pensar coisas que vão ficar obsoletas. Vou vender caneca. Cara, a pessoa vai ter um negócio de impressão 3D e tal, e vai ter isso em casa, sabe? Aí você vai ficar competindo por um negócio. Sim. Tu vai ter que começar a ser mais criativo. E isso vai exigir adaptabilidade humana, resiliência, capacidade de lidar com risco. Tudo isso é resiliência emocional. Então a gente vai precisar muito dessas habilidades, sabe? E num período não muito longo, não muito grande. 10 anos passa assim, pô. Passa mesmo, porque eu lembro que em 2020, que o Lucas estava dando uma aula, acho que para Adobe, e aí a gente fez uma pesquisa lá e falava que em 2030, 80% das profissões ainda não existem. Então, ou seja, estamos em 2025, faltam 5 anos para 2030, já mudou muita coisa. E 80% das profissões ainda não existem. Então, o que as pessoas vão estar fazendo? O que esses jovens, né, que muita gente fala dessas gerações que estão vindo, que são gerações que estão com pouca resiliência, que estão com pouca visão de futuro, justamente por conta disso. Quais são as possibilidades que a gente está criando para eles? Perfeito. Como a gente não consegue prever isso, não tem como prever. Porque amanhã pode ser uma plataforma nova que novamente muda tudo. A gente está vivendo nessa velocidade. Então não é sobre o mundo externo. É sobre as habilidades internas de lidar com o desconforto, de lidar com a capacidade de aprendizado. Capacidade de aprendizado também está dentro do IDG. Porque é a sua capacidade de reter conhecimento. Isso é uma habilidade do pensar.
memória, capacidade de pensar também. Então a gente vai precisar dessas habilidades. E para isso a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa aprender a descosturar e mexer os botões do ser humano. Abrir o corpo humano, abrir a psique do ser humano. E isso para mim é a coisa que mais me fez buscar a espiritualidade na minha vida, que é entender que existiam potenciais adormecidos dentro de mim mesmo, existiam características dentro de mim mesmo que eu nunca sequer soube como perguntar, então eu nunca vou encontrar resposta. E eu comecei a fazer as perguntas, comecei a buscar. Então, as ferramentas que eu hoje trabalho, né, que eu busco trabalhar, elas são ferramentas que permitem a mente se expandir, se descosturar. Genial. E cultivar essa forma de ser que é o que eu falei, é o inato do ser humano. Você veio com isso de fábrica. Você veio com capacidade de aprendizagem. Você veio sem medo de errar. Você veio com coragem. Você veio com tudo isso, criança. E em algum momento você perdeu. Ou esqueceu que tinha. Então a gente tá nesse trabalho de resgatar isso, né? Que é a natureza do ser. Abrir um espaço. E eu tava justamente essa semana navegando nesse assunto. Eu falei pra Sol, sabe qual que é uma habilidade importante antes de qualquer monte de cursos, teorias e coisas que a gente possa adquirir agora? É aprender a aprender. Que eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz um curso americano de uma escola que chama Coursera, que eles distribuem cursos abertos assim, né? Você tem que fazer toda uma aplicação lá, mas é de graça. Tem um curso lá que chama Aprendendo a Aprender. Não sei se tem ainda. Excelente. Para aprender você utilizar o mecanismo de memorização, de assimilação de informação, para começar a adentrar a outros conhecimentos. Então é muito mais inteligente passar por esse processo antes de querer absorver todo o resto. Sim. E aí eu voltei na memória e olha o que eu fiz agora, né? Eu tô fazendo de novo, resgatando essa questão do aprendendo a aprender através do método Silva. Porque o método Silva de controle mental, que muito se fala no Mind Valley, né? O Vishen, Lakiani, ele traz esse lugar de acessar estados de frequência cerebral intencionais. Por exemplo, sair de beta para alfa, para teta, para poder acessar estados com mais clareza, com mais abertura e potencializar sua memória. E eu acabei de fazer isso. Olha que legal, porque eu não lembrava, faz uns 10 anos que eu fiz esse curso no Coursera, e eu não lembrava. Aí eu peguei e ativei o método Silva e a memória veio na hora. Pum, Coursera. Através da âncora que o método Silva traz para estudar. Então, assim, beleza. Ativa aqui seu estado, sua frequência, instantaneamente você vai lá num estado alterado aqui, né, intencional, você busca na memória e funcionou. Então, tô trazendo tudo isso pra gente colocar isso daqui na pauta mesmo, que é muito legal essa habilidade do futuro de aprender a aprender. Sim. Aprender a abrir espaço, aprender o que é ser humano antes de tudo, né? Sim, sim. Que é isso que nos trouxe até aqui, né? Nossa capacidade de aprendizagem. Que a capacidade de aprendizagem é a capacidade de se adaptar também. A gente tá aprendendo a lidar com os meios como eles estão. E eu acho que isso também vai ser muito importante, inclusive para esse futuro que ele é completamente incerto, pra gente aprender as tecnologias que estão chegando e saber, então, construir esse futuro que é incerto. Sabe? Eu não quero aprender a sobreviver no futuro incerto, eu quero aprender a construí-lo, já que ele é incerto. Boa. Sabe? E para eu poder construí-lo, eu preciso saber envisioná-lo. E para eu saber envisioná-lo, que é o que é possível, eu preciso deter as ferramentas, certo? Como fizeram lá na Suécia, na Noruega, lá, que era um país agrícola, pobre. Era um país pobre, agrícola, roça. Da roça. Então, eles, tendo acesso às tecnologias todas, eles envisionaram, não, a partir disso aqui a gente pode fazer aquilo lá, pode construir assim, pode colher alimento dessa forma, pode plantar dessa forma e tudo mais e tal. A gente visualiza esse cenário, agora vamos caminhar nessa direção. E o método Silva também vai entrar nesse lugar de como a gente pode utilizar a nossa mente para visualizar e construir um futuro desejável, certo? Que é uma pauta muito presente dentro das correntes de pensamento esotéricas e espiritualistas, né, e manifestação, lei da atração e coisa dessa natureza, que eu também já naveguei muito e já li muitos livros dessa natureza, ainda leio de vez em quando, e hoje eu já tenho um pensamento um pouco diferente, porque eu acho que
esse tipo de narrativa, ele traz pra gente alguns lugares estranhos. Por exemplo, o ideal de sucesso. Né? Não, você vai manifestar a tua casa, isso, aquilo e tal. Você já tá semeando na pessoa que o certo é aquilo, que o sucesso é aquilo. Que tá faltando algo. Que tá faltando algo. E tem gente que não. Tem gente que quer viver sozinho mesmo, quer viajar o mundo, quer fazer outra coisa. Ou então, sabe, quer viver em comunidade, quer dividir casa com os outros, não quer morar na mansão. Enfim, as pessoas têm ideais de sucesso diferentes. E isso é importante você ter clareza. Para isso, você precisa olhar para dentro. Então, hoje, eu acho que o mais importante do que você aprender como envisionar o futuro desejável é você saber que o futuro desejável é esse. E para isso você precisa mergulhar dentro de você. Esse dentro de você, para mim hoje eu vejo ele de maneira muito profunda, que é tudo que veio antes. Qual é a narrativa que estava sendo contada aqui? É um livro, é uma história. Imagina, a nossa vida é um livro, né? Página 1, Cadu nasceu do ventre da Dona Maria da Graça e tudo mais, e aqui tomou um tapa na bunda, tá. E vai, página 2, página 3, página 4. Tem uma historinha sendo contada. E em dado momento eu esqueço essa história aqui e começam a falar pra mim o que é melhor, o que é pior, qual carreira que é boa, qual carreira que é certa. E aí os desejos do protagonista, o protagonista tinha sonhos, né? Tinha aspirações, começam a ficar meio deturpadas, porque ele mesmo não sabe mais o que é certo. Porque ele esqueceu o que ele gosta. E aí a gente começa a idealizar outras coisas que falaram pra gente que seria melhor. E esse é o nosso desafio como adulto, né? Na vida moderna, né? Tipo assim, pô, o que você gosta de verdade? O que te mexe de verdade? O que você queria ser quando criança? Não porque, porque então eu deveria ser médico, abandonar tudo e virar bombeiro. Não. O que tava dentro desse personagem, o que tava dentro desse arquétipo que te interessava? Poxa, era resolver problema? Era ajudar outra pessoa? Era sanar uma dor? O que era isso que te... Fala assim, pô, isso é muito legal. Porque o personagem é só o personagem, mas o personagem está cumprindo papéis. O que você quer é cumprir o papel, sabe? Você quer estar a serviço. Então não precisa ser na mesma roupagem. E não vai ser no futuro, porque essas roupagens elas vão mudar muito. As profissões que não existem. Sim. Não vai ser a mesma roupagem. Você quer resolver aquele problema. Você quer contribuir daquela forma. Isso tem muito a ver com a nossa história pessoal. E todas as habilidades que você foi acumulando ao longo da sua vida. As habilidades que você desenvolveu espontaneamente a partir das suas relações na infância, as habilidades que você desenvolveu na faculdade, no colégio, né? Você é hoje uma amálgama de tudo isso. Você é um somatório de tudo isso. E talvez você não saiba como utilizar isso da maneira mais inteligente ao seu favor. Alguma coisa que de fato esteja contribuindo com o mundo e contribuindo contigo. Contribuindo com o teu bem-estar, com o teu autonutrição. Eu falo assim, a partir do momento que você descobre formas de criar relações ou projetos ou serviços onde você se sente nutrido ao fazer, você tá nutrindo. Poxa, porque eu me sinto nutrido. Cada vez que eu faço isso, pô, me preenche. E se tá me preenchendo, eu vou te preencher. Porque me entusiasma fazer essa coisa. Eu vou fazer da melhor forma como eu puder. Então, eu sinto que a gente precisa cultivar essas formas de trabalhar, essas formas de pensar as novas carreiras. E isso vai ser o trabalhar com o que ama. E aí, se eu vou desenvolver um software, uma plataforma, é forma, sabe? É mutável. Mas o que importa é como que eu tô colocando a minha vida a serviço. Eu acho que isso vai ser um lugar de muita investigação pro ser humano nos próximos anos. Sim. Essa capacidade da gente voltar, talvez, na nossa infância e acessar essas coisas. Uma habilidade que eu sinto que as nossas crianças, né, ali, ingênuas, puras, né, elas tinham a capacidade de imaginar e de sonhar, que é uma habilidade também que às vezes a gente acaba perdendo, que nem você trouxe a questão da visualização, do sonhar, essa capacidade de perceber o sutil é uma capacidade que todos nós viemos, né, que nem a gente tava falando, todo mundo é médium. Sim. Você acredita que isso também é uma habilidade do futuro? Com certeza. A imaginação é a minha capacidade de combinar memórias, né? A imaginação é aquilo que eu combino de repertórios que eu já tenho e crio coisas que ainda não foram pensadas. Isso é imaginar, né? Então, eu preciso saber navegar no meu repertório para poder visualizar aquilo. Agora, eu vou visualizar aquilo que tem a ver com o meu senso de prazer, identidade, transbordo e tudo mais. Isso, sem dúvida. E a criança, né, como um ser curioso, aberto, né? A criança é uma esponja. A criança é um ser que está aberto, curioso, absorvendo, recebendo coisas do mundo. Então, projetando o que é possível pelo prazer de ver essa coisa nascer, né? O sonho, ele vem desse lugar do que é possível.
E a gente se desconecta do nosso sonho na vida adulta, por vezes, pela dor da vida real. Pela dor que é lidar com o desconforto de ter uma frustração, de ter que fazer muito esforço para alguma coisa acontecer. E eu acho muito bonito como, através desse conhecimento, que para mim acho que é onde foge um pouco a psicologia e a espiritualidade entra, sabe? Quando eu começo a olhar para o desconforto como um sacrifício, como algo que envolve a minha doação, aí aquilo ali deixa de ser um desconforto, mas se torna um caminho. Tipo, existe esse caminho. Eu não vou sempre buscar só o prazer, só o gostosinho. Não, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. E existem partes de mim, existem sonhos dentro de mim, que para eu poder realizá-los, eu preciso fazer coisas que não são prazerosas. E no momento que eu faço as coisas que não são prazerosas, o que eu estou fazendo é sacrifício. Eu estou fazendo o ofício sagrado. Eu estou doando a minha vida, sabe? Não é prazeroso doar a minha vida dessa forma. Por quê? Porque eu perco o prazer, eu me distancio do meu bem-estar, do meu prazer. Mas existe alguma coisa que vai além do eu, que vai além de mim, que o meu sonho, por vezes, principalmente quando é um lugar muito profundo, mesmo que seja para eu abastecer a minha família, sabe? Existem sonhos muito profundos dentro de mim que eles querem contribuir para a vida, no geral. E que isso é tão forte, pode ser a música, por exemplo. Vamos botar assim, né? Para quem é músico. O músico, ele tem um sonho de, sabe, fazer a canção dele ganhar o mundo, né? E por vezes não é o desejo dele ser ouvido, mas é o desejo de compartilhar uma mensagem, o desejo de transbordar um sentimento que ele não vai conseguir ficar em paz se esse sentimento não sair de dentro dele. Ele vai lá e transforma aquilo em música. E esse sonho que ele tem, né, de fazer isso, de viver isso, envolve muito sacrifício. Porque é uma morte dele, é uma dor dele, por vezes, que está sendo transbordada. Você vai escutar, vai saber a narrativa, a vida da pessoa vai entregar. Ou a fama, o quanto mais pessoas ele vai conseguindo alcançar. E o risco e todos os contrapontos que tem nesse processo. Mas ele, sabe... Não sei se vocês já viram, por exemplo, já foram no show do Natiruts? Já. Eu não. Cara, eu fui no show do Natiruts tem uns 2 anos. E eu fiquei ali, eu falei assim... Me bateu algumas coisas na cabeça. Eu falei, cara, como deve ser pro artista cantar a mesma música há 20 anos? Sim. Ou pro Gilberto Gil, há 50 anos, a mesma música. É. Será que ele não enche o saco? Sabe? Sim, com certeza. Com certeza. Mas ele... A sensação que eu tive no show do Natiruts foi assim, cara, os caras sabem que eles estão a serviço aqui. É. Eles sabem, eles É o sabem. transbordo. Uhum. Eles sabem que eles estão aqui fazendo cura aqui, sabe? Eles estão, tipo, trazendo uma mensagem pra uma galera aqui que vai voltar pra casa e vai tratar o filho melhor. Uhum. Sim. Sabe? Então, é muita responsa, assim, a gente querer viver do nosso sonho. E é muita doação. E eu sinto que tá disposto a entregar a tua vida pra isso é um caminho de o que é ser humano de verdade. Mas eu vou tacar fogo aqui nessa reflexão, porque é uma coisa paradoxal. Porque, ao mesmo tempo que tem uma bela citação dizendo faz o que você ama, faz o que te entusiasma. Ao mesmo tempo, tem a questão de fazer o que precisa ser feito naquele momento. Uhum. Por quê? Dentro da minha limitada visão, essa questão do tempo e espaço que vivemos na 3D aqui, ela faz com que esse processo, nessa germinação da semente, ela precise desse movimento. Esforço, né? De entrega, de esforço, de Dedicação. dedicação. Então, como que a gente navega nesse lugar, sendo que assim, ó, poxa, eu não... Às vezes eu vou fazer o que eu quero, o que eu amo, o que me entusiasma. Mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E navegar nessa linha tênue é uma sabedoria. Sim, e eu sinto que talvez a gente confunda o que é fazer o que ama com fazer o que me dá prazer. Vamos lá. Acho que a gente confunde esse lugar. Porque o que me dá prazer não necessariamente é o que eu amo. O que me dá prazer é aquilo que me faz me sentir bem, né? Vamos supor, comer uma boa comida, né? Dormir. Tudo isso me dá prazer. É o que eu amo. Entende? O que eu amo é uma outra nuance. E para eu poder realizar alguma coisa que eu amo, realizar uma obra de arte,
vai ter muitos lugares no meio do caminho que são de o que precisa ser feito. Cara, pra você trabalhar hoje com o que você ama, você precisa fazer contabilidade, você precisa emitir nota, você precisa criar uma plataforma, você precisa fazer um monte de outras coisas, você criar conteúdo, um monte de outras coisas que não necessariamente é o que você ama. Você ama o resultado lá na frente. Então, aquilo lá é o norte. Sabe? Pra você chegar lá, tem que fazer o que precisa ser feito, no meio do caminho. E aí é onde o sacrifício entra. Boa. É isso aí. E aí isso é distanciamento do que me dá prazer, do que eu amo de verdade. Sim, e até mesmo porque o que eu amo tem muito a ver com essa questão, por exemplo, de eu conseguir visualizar, de eu projetar isso, mas ao mesmo tempo fazer o que tem que ser feito. Não é que todo mundo tem que fazer o que tem que ser feito, mas qual é o nível de profundidade que eu tenho, por isso que eu amo, por isso que eu quero ver realizado lá na frente. Qual é a profundidade? Entendo. Se é algo que pode ser instantâneo, que é rápido, talvez eu não vou fazer uma ação curta, mas se é algo que eu considero que aquilo vai ser grande, que aquilo vai ter uma profundidade, que aquilo vai tocar muitas pessoas, então a minha dedicação tem que ser à altura, né? Sim, sim. E talvez esse lugar também pode ser tocar muitas pessoas, às vezes não. Por exemplo, eu admiro muito artistas plásticos, né? Artistas plásticos, cara, eu conheço pessoas que você não ouve falar, que não são pessoas conhecidas, que não tocam muitas pessoas, mas elas fazem o que elas amam, elas ganham muito bem para isso, elas são muito bem recompensadas por isso, elas criam obras de arte e elas falam com 10, 15 pessoas ali. E aquilo ali continua sendo um transbordo da vida dela, tipo, ela doou. Vamos supor, uma pessoa que faz escultura em mármore. Cara, imagina o esforço que é o cara tá lá e bate, e aí quebrou errado o negócio, tem que começar do zero de novo. Frustração e tal, e o cara começa de novo. Então, o cara tá ali, ó, interna, ele tá... Cada martelada que ele dá, acho que talvez não seja à toa que os gregos exploraram tanto, né, a arte em mármore, né, a escultura, e outros povos também, porque talvez cada martelada de entalhe, né, eu gosto muito de entalhe em madeira, eu acho lindo. Cada martelada do entalhe ali é dentro. O cara tá dando um entalhe dentro dele, assim, né? Da força que ele tá gastando, da concentração que ele tá tendo pra fazer aquilo ali e tal. Então ele tá manifestando um estado interno dele, de uma obra de arte, de uma visualização de uma cena e tal, dentro de um objeto. Mas é ele que ele tá botando ali naquela forma de escultura. E aquilo ali exige tanto esmero, tanto sacrifício pra ele conseguir realizar aquilo, que por isso que custa caro. E aí a pessoa vai lá e quer comprar aquilo ali, que aquilo ali é quase um totem. É um totem. É um símbolo de uma energia que foi manifestada em matéria. E a pessoa paga 20 mil reais pra ter aquele negócio dentro de casa depois. Então, essas pessoas, elas não estão preocupadas em serem mundialmente conhecidas e tal, ou um pintor de um quadro, não estão preocupadas. Elas estão fazendo o papel delas, que é fazer a arte delas, aquilo que elas amam, aquilo que é o transbordo, tá sendo reconhecido, né? Busca o caminho para que as pessoas vejam. E assim como com a música também, né? Como a gente conhece alguns amigos músicos também que também estão vivendo, compartilhando suas medicinas e contribuindo, impactando a vida das pessoas e fazendo um trabalho que é lindíssimo e que não necessariamente estão sendo reconhecidos por milhões e milhões de pessoas, sabe? E eu acho que saber valorizar, né, saber reconhecer esse tipo de dedicação ao seu próprio Dharma, isso eu acho que é muito bonito, né? E que não precisa ter grandes audiências para isso, né? Sim. Boa reflexão essa. E pra galera que tá aqui, assim, né, às vezes tá nos escutando, tá nos assistindo e fala assim, poxa, tá bom, eu entendi essas reflexões, mas eu tô num momento de mudança, tô com uma nova consciência, tô acompanhando vocês aí, tô entendendo o que tá sendo dito, mas eu preciso mudar agora, me movimentar. E qual seria, na sua opinião, o movimento prioritário para quem tá querendo mudar agora, 2025, tomei a decisão que eu vou viver de uma forma mais alinhada, mais consciente, vou olhar para o que tem que ser olhado e fazer o que tem que ser feito. Qual caminho ela deve começar, por a sua opinião? Olha, o que eu sugiro foi o que funcionou para mim como caminho para transição de carreira, né? Eu já fiz algumas transições de carreira. E eu advoco pelo empreendedorismo, né? Para você começar a ser autônomo, trabalhar para si mesmo, você controlar o seu recurso, o seu tempo, o valor da sua hora, tudo isso. E formas de você expressar aquilo que te empolga, né?
Pra mim, a minha primeira aventura como autônomo foi sendo bartender. Eu, quando entrei pra faculdade de biologia com 17 anos de idade, a primeira bolsa de estágio que eu ganhei, que foi R$ 300, eu falei, cara, quero trabalhar com alguma coisa aqui que me permita ter mais flexibilidade de horário, possa fazer ao longo da faculdade, ganhe uma renda extra, né, facilite. Assim como fotografia, essas outras coisas também permitem. E eu fiz isso lá atrás e fui me experimentando dessa forma. E eu comecei de forma barata, rápida, simples, que é construir um MVP. MVP é o Minimum Viable Product, né? Criar o mínimo produto viável. Qual é a forma que você consegue oferecer o teu produto ou serviço, a tua ideia, da maneira mais barata, mais rápida, mais simples, para você experimentar, para você testar. A Escola do Fluxo, ela nasceu a partir disso. A Escola do Fluxo, eu vou falar para vocês como é que nasceu, né? Eu, em 2019, eu participei de alguns retiros, né? Mas teve um onde veio o desenho da Escola do Fluxo, foi no Vipassana, no meu segundo Vipassana, veio nome, logo, veio tudo assim, by design, e eu guardei, mas eu ainda não implementei, eu guardei. Falei assim, não, tá, a Escola do Fluxo, nome bom, veio a logo, veio tudo, guardei. Aí depois, num retiro com o povo Ronicoin, veio o Breathwork, que falou assim, aprende essa ferramenta aqui e tal, eu também fui lá. Aí eu tinha um curso na época que era o Manual do Nômade. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Foi o primeiro curso digital que eu construí, que eu fiz assim, esse curso, até pra dar essa ideia pra quem quiser, tem essa vontade, né? Eu tinha um canal no YouTube de mochilão e vida nômade, e muitas pessoas vinham fazendo perguntas que se repetiam. Ah, como é que eu compro passagem aérea barata? Como é que eu arrumo um emprego em outro país? Como é que eu monto meu portfólio? Coisas dessa natureza. Aí eu organizei todas as perguntas que me faziam, ou seja, como a gente estava falando aqui, eu identifiquei as necessidades das pessoas ao meu redor, eu montei uma planilha com todas as perguntas. Aí depois eu agrupei essas perguntas em categorias, desde como se preparar, como que é a vida de um nômade e tudo mais. Aí eu organizei, deu, sei lá, umas 60 perguntas. Aí eu fiz um compromisso, eu falei assim, olha, para cada pergunta dessa, eu vou escrever pelo menos uma página de texto para responder. Aí quando eu vi, eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro de 100 páginas. E aí, quando eu tinha esse livro de 100 páginas, eu falei assim, bom, agora eu tenho um roteiro. Aí eu gravei um curso. Aí eu peguei isso, botei na frente de uma câmera e gravei. Fui voluntariar, fiquei morando de graça num retiro de yoga. Aproveitava o cenário lá, que era tudo bonito, com boa acústica e tal. Botava a câmera e gravava minhas aulas. E assim eu gravei meu primeiro curso digital. Foi o Manual do Nômade. Isso foi em 2017, quando eu divulguei ele. Maravilha. Quando chegou 2020, que eu voltei pro Brasil, que eu falei assim, não, vou começar a focar mais mesmo no projeto de espiritualidade e tal, eu com o meu antigo sócio, a gente decidiu fazer um último lançamento, uma última abertura dessa turma do Manual do Nômade. E eu já sabia que o desafio das pessoas não era qual que é a habilidade que eu vou aprender. Se eu vou aprender videomaker, se eu vou aprender design gráfico, né, para poder trabalhar viajando. Se eu vou aprender fotografia ou ilustração. Eu já sabia que o desafio das pessoas não era isso. O desafio das pessoas era questões de medo, de angústia, de muita dúvida. Então não era necessariamente técnico. Eram desafios emocionais. E eu tava fazendo minha formação como facilitador de breathwork. Aí eu falei, cara, eu vou me entregar esse curso agora com um formato de mentoria. Então eu também vou, além do material gravado, eu vou fazer alguns encontros de autoconhecimento com esse pessoal. E aí nesses encontros, eu comecei o primeiro encontro, eram 4 encontros, né? Eu comecei o primeiro encontro com conversas, né? E ouvindo as pessoas e tudo mais. Aí no segundo eu já fiz uma meditação. E era um pessoal querendo aprender freelance e ser nômade, né? Aí eu já fiz uma meditação. Aí no terceiro eu já fiz uma respiração. Aí o pessoal gostou muito e tal. Aí no quarto eu fiz um breathwork profundo, né? 1 hora de sessão. O pessoal falou assim, caraca, isso é muito importante e tudo mais e tal. Eu falei assim, pô, tá aí, o pessoal tá interessado nisso. Aí eu falei, pô, vou fazer um teste. Vou fazer um workshop online. Aí isso foi em 2020. Aí eu fiz um workshop online, que eu cobrei um ticket ali pra pessoa poder se inscrever e participar. Que aí eu vendi esse workshop, foi o workshop A Voz do Vazio. Que até hoje, na verdade, é um workshop que eu dou presencial. Aí eu montei todo o compilado de conhecimentos que eu daria. Eu investi muito pouco, investi, sei lá, R$1.000 para poder fazer esse workshop. E eu tive muita gente se inscrevendo. Porque eu também tinha muitos anos que eu falava sobre espiritualidade, autoconhecimento, e nunca tinha oferecido nada nesse sentido para as pessoas, né? Tive muita gente se inscrevendo. E teve muita transformação. Eu falei assim, caramba, então de fato as pessoas estão interessadas. Você acha que está na hora de eu abrir a Escola do Fluxo? Aí o negócio começou a se materializar. Mas eu comecei com um evento de um final de semana, com uma divulgação simples, e chegou um pessoal, sabe? Então, você se experimentar de formas baratas, pequenas e simples, te ajuda a ganhar esse
contato com o desconhecido, com a confiança, experimentar, errar rápido, porque sucesso pra mim a receita do sucesso é errar e errar rápido. Que errar tu vai. Concordo. Uhum. Então, tipo, vai E fazendo. errar é bom que aprende. Exato, é a forma de aprender. Pô, você tem que nem a gente aprendeu a andar, né? Uhum. Tu errou muito. Caiu de cara, caiu de joelho, caiu de um Fazer monte as de pazes jeito. com o erro, né? Exato. Com a imperfeição. Isso traz um desbloqueio interno também, porque às vezes a pessoa tem esse lance de não manifestar, não colocar, não expressar, né? Pelo E esses medo, né? pequenos exercícios, eles vão treinando para você chegar e fazer um movimento consideravelmente grande Sim, na vida. sim, exatamente. Bom demais, É hein? igual, por exemplo, hoje em dia a gente trabalha também com essa parte de auxiliar pessoas que às vezes estão querendo produzir conteúdo, né? Principalmente podcast, por conta de ter esses anos, né, de podcast. E aí é interessante, porque tem muita gente que às vezes trava quando tá de frente com a câmera. Sim, É um bloqueio, assim, não é por conta de ter equipamento, ou não saber como usar, mas sim de se colocar ali vulnerável para falar. Então, realmente, essas habilidades internas, pra gente entender o porquê que eu não tenho confiança em me colocar ali vulnerável, qual é o meu medo do julgamento, por que a opinião do outro importa tanto, sim. né? E não a minha vontade de compartilhar. Então, essas habilidades são extremamente necessárias mesmo. Já deixo aqui pra galera o convite, né? Você quer criar o seu podcast, colocar no mundo um projeto que nem esse, a gente auxilia. A gente já colocou vários, já tá chegando perto dos 10 podcasts que a gente colocou pro mundo, assim, do começo ao fim, sabe? Desde escolher os equipamentos, de entender qual que é a ideia e dar o melhor formato, até acompanhar a gravação no final e tá junto lá e falar, é assim que se faz para você ter autonomia. Manda uma mensagem pra gente, que a gente ama, nos entusiasma fazer demais, né? Sim. Bom demais. E Cadu, o que tá rolando agora? Assim, momento, estamos aqui, agosto de 2025, o que você tá aprontando pra galera que quer te procurar, quer conhecer mais? Quando é que esse episódio sai? Esse daqui 2 semanas. Tá, então vai ser o Flow Camp, em novembro. Olha. Ai, que massa. Vai ser... Eu já fiz muitos retiros, né, que tinham nomes distintos, e agora eu decidi ter só uma proposta de valor, que é o Flow Camp, que é uma imersão de 4 dias, vai de quinta até domingo, focada em acessar esses estados de flow, acessar esse estado de rendição, de criatividade, de expressão do ser. Então vai ter oficinas, workshops com musicalidade, com ritmo, com entender o teu corpo como ferramenta, que são lugares que abrem a tua expressão. Vai ter práticas de breathwork também pra gente investigar esses lugares da psique que ficam travados ali, impedindo a nossa forma genuína de ser, essa clareza sobre o eu. Vai ter momentos de celebração, vai ter cerimônias do cacau também, vai ter algumas práticas diferentes ao longo dessa imersão que permitem a gente criar um grande container. É isso que a gente vive, é um grande container ali de 4 dias de estar num completo estado de consciência, de muita entrega, que é o que eu mais cultivo na minha vida hoje, sabe? Como que eu posso, através do meu corpo, através da compreensão do meu corpo, do meu silêncio, da meditação, da minha respiração, viver dessa forma. Viver percebendo os lugares de resistência e atravessando eles, fluindo mais com a vida. Então, o Flow Camp é uma oportunidade de a gente abrir uma janela da vida, a gente entender que existe uma outra forma de ser. E aí, aos poucos, quando a gente volta para a realidade aqui, a gente entende como que encaixa isso no nosso estilo de vida. Quais são os ajustes que eu preciso fazer para poder construir um estilo de vida dessa forma, com a mentalidade dessa forma, e levar isso pro nosso dia a dia e para as pessoas ao nosso redor. Onde que vai ser? Vai ser em Paraty. Em Paraty, olha. É um lugar maravilhoso, com cachoeira, um templo Hare Krishna que tem lá. Uau. Então a gente tá cercado de monges também, é um lugar que também é um lugar recluso, bem interessante, assim, né? Vai ser uma vivência bem especial. Bom Massa. demais. E eu acredito, assim, para a gente deixar pro pessoal que às vezes tem um pouco de receio mesmo de arriscar, de se abrir. Porque, assim, hoje em dia, produzindo conteúdo, a gente sabe que a gente alcança pessoas ao redor do mundo, ao redor do Brasil. Pessoas que às vezes se sentem sozinhas, que não se sentem pertencentes a uma egrégora, que às vezes não consegue ter essa visão que a gente está trazendo aqui através desse papo. Qual seria, assim, uma mensagem que você deixaria para essas pessoas que estão ali, estão talvez no início do despertar, não sabem o que fazer? O que você deixaria, assim, para elas? Eu diria para elas: cultiva mais espaço de silêncio no teu dia a dia. Vácuo, abre mais espaço.
Então, pode ser desde almoçar sem estar consumindo nada, relaxar depois do almoço, ou respeitar a primeira hora do seu dia. Experimenta abrir mais momentos de silêncio. Porque é nesse momento de silêncio, sem estar com o estímulo chegando na tua mente o tempo todo, que você vai começar a se escutar mais. E todas as ferramentas, todos os caminhos de autoconhecimento vão te ajudar, através de práticas distintas, a você se ouvir. E isso pode ser feito de maneira ritualística, na hora que você senta no seu tapetinho e faz a sua prática, como pode simplesmente fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Você começar a se ouvir mais. No momento que você começa a se ouvir mais e se distancia do pensamento, você começa a olhar para o pensamento. E você está olhando porque está dentro da tua cabeça. Então, para mim, essa é a grande chave de você se abrir para a espiritualidade. Eu vou começar a abrir essa distância entre o que sou eu e o que está dentro da minha cabeça, que não sou eu. Então eu começo a deixar isso que está dentro da minha cabeça ficar passando mais e brigar menos com isso na minha cabeça, minhas preocupações, meus medos, meus julgamentos, minhas mágoas. E então fica aquilo que é puro dentro de mim, que é o meu espírito, minha consciência, minhas capacidades inatas. Então isso exige deixar esse curso do rio, desses pensamentos fluírem, né? Então diria para cultivar mais espaço, mais silêncio. Genial. Vou complementar a sua dica trazendo um ponto importante. Faz o teste. Se você quer mais espaço, mais silêncio, eu tenho feito alguns movimentos em relação ao celular, sabe? O celular, para mim, é o que mais pega, assim, nesse estímulo rápido, instantâneo e que impacta, no fim do dia, impacta muito a energia e a atenção. Então, alguns espaços, tem duas coisas que eu gosto de fazer. Uma é definir horários, checkpoints, que eu vou responder e olhar as mensagens. Preciso olhar, trabalho com isso, Então eu faço de manhã, no almoço e na tarde, acabou. O resto não acessa. E lugares da casa que a gente está implementando que é seguro de celular, tipo o quarto, não entra o celular no quarto. A gente tem você vê lá no corredorzinho nosso, um suporte de celular que ele fica pro lado de fora do quarto. Então, você criar algumas zonas que te protegem dessa tentação. Então, além disso, você vai criar os espaços, mas também cria o ambiente mais adequado para isso. Perfeito. Momentos, né? Momentos para você se distrair, para você usar um entretenimento, né? Perfeito. Maravilhoso. Gratidão por esse tempo de qualidade. Gratidão. Obrigado, pessoal, pelo convite. Muito bom. Muito bom. Gratidão, Cadu. Sempre maravilhoso, né? Nossa, uma delícia. Bom trocar ideia, assim, expandir. E coisas muito simples que as pessoas podem praticar, assim, em qualquer lugar, né? Coisas muito simples. A gente tá, por vezes, no início do despertar, querendo entender o mistério do cosmos, mas não tá dormindo direito, pô. Exato. Não tá se alimentando bem. Então, assim, começa pelo básico. Água. Não tá bebendo água. Começa pelo básico, sabe? Verdade. Estamos aí para lembrá-los. Bebam água, durmam bem, vejam o sol de manhã. Muito bem. E encaminha esse podcast pelo menos 3 pessoas. Esse é outro que faz bem também. Faz bem também. Faz bem, espalha a notícia, espalha a informação. E comenta aí o que você achou, quais foram os seus insights. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, gratidão.